Olha, em busca de ampliar a participação dos municípios, o PCdoB aqui na Bahia já criou um grupo de trabalho para discutir as eleições municipais de 2024. O presidente da sigla aqui na Bahia, Davidson Magalhães, analisa de maneira positiva tanto o contexto atual quanto possibilidades que surgem aí na frente do partido. Em um cenário diferente das últimas eleições municipais, o PCdoB está aliado ao atual governo federal, o que poderia facilitar a ascensão do partido em relação aos nomes apoiados para as sucessões dos prefeitos. Bom, é sobre esse contexto que a gente conversa agora com o próprio Davidson Magalhães, também secretário do Trabalho, Renda, Emprego e Esporte do Estado da Bahia. Ele que é o presidente do PCdoB aqui no estado. Seja bem-vindo. Bom dia, Davidson. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. É um prazer estar aqui com vocês, todos que estão aqui presentes no estúdio. E dessa segunda-feira, depois do feriadão, né? Que nós trabalhamos, eu acompanhei o governador esse final de semana aí, em várias viagens, e dizer que o negócio não para, não. E é um prazer estar aqui falando sobre essa realidade política. Eu acho que você colocou bem, o contexto hoje é completamente diferente da última eleição municipal. As últimas eleições municipais nós tivemos um período de pandemia e um período onde nós estávamos com o governo federal com o Bolsonaro à frente, portanto, uma dificuldade política imensa para os setores mais progressistas e na dificuldade de fazer campanha, né? Porque a própria pandemia limitou isso. Sim. E facilitou o uso das máquinas. E a gente tem visto uma movimentação muito grande em torno do que vai resultar essa discussão toda dos partidos que compõem a base de apoio do governo Jerônimo Rodrigues. A gente sabe que o PT já lançou Robinson Almeida, deputado Robinson Almeida, como possível postulante à cadeira de prefeito nas eleições do ano que vem. O PCdoB tem Olívia Santana como um dos seus grandes nomes. Como é que o partido está se comportando nesse momento, Davidson, diante dessa movimentação toda, os partidos da base do governo se vendo no direito de lançar os seus próprios nomes, ao mesmo tempo em que se defende, não, tem que haver um nome de consenso? Olha, nós tivemos uma reunião na semana passada do Conselho Político do governador Jerônimo Rodrigues. Aliás, eu quero parabenizar o governador, porque um ano antes da eleição chamou essa reunião para começar o processo de definição. Não pode ser uma definição que ocorra em cima da hora. Especialmente para nós, nós ganhamos 5 eleições seguidas para o governo do Estado. Mas existe um fenômeno que está acontecendo, que na primeira eleição do Wagner, nós, em 2006, nós ganhamos nós só tínhamos 30 prefeituras, em torno de 30 prefeituras. Ganhamos nos grandes centros e perdemos nos municípios pequenos. E ganhamos e mudamos o quadro político da Bahia a partir do Wagner. O que está acontecendo nas últimas eleições é que nós temos perdido nos grandes centros. Dos 20 municípios, dos maiores municípios do estado da Bahia, nós perdemos 18. Então é um quadro, inclusive quando o Wagner era governador, lembro que o segundo turno das eleições de prefeito de Salvador, o ACM Neto sequer foi para o segundo turno. Né? Foi o João Henrique contra o Pinheiro. Então, dando a demonstração clara que nós estávamos com a força consolidada nos grandes centros políticos. E o que aconteceu é esse fenômeno de perda de densidade política nos grandes centros. Explica como isso, Davidson. Olha, eu acho que tem alguns elementos que ajudam nisso. Primeiro, assim, nós fizemos grandes obras, somos reconhecidos pelas grandes obras estruturais que foram feitas no Brasil, na Bahia. Nas grandes cidades, inclusive. Mas você veja que teve o fenômeno do crescimento da extrema-direita nos grandes centros, que foi recuperado recentemente nas últimas eleições. Mas acho que nós fizemos grandes obras, mas nós deixamos de ocupar politicamente, territorialmente, as cidades onde nós não tínhamos as prefeituras. Eu acho que é o que eu estava falando um dia desse. Nós fazíamos um viaduto de 10 milhões, o cara vinha e botava uma quadra de 800 mil
embaixo do viaduto, fazia a inauguração com a festa, capitalizava como se a obra do viaduto fosse sua. E foi isso as grandes obras de infraestrutura, por exemplo, em Salvador. Eu acho que faltou assim um componente de ocupação política dos grandes centros por parte da nossa força política. Eu acho que esse é um dos elementos assim, do diagnóstico Claro que tem outros fenômenos também relacionados ao crescimento dessa visão, desses núcleos mais neopentecostais, né? Esse movimento social ele foi enfraquecido durante esse período e isso repercutiu na organização popular e efetivamente na consciência política. Veja que quando nós elegemos, estava um dia desse aqui falando, quando nós elegemos no quebra-quebra 3 vereadores do PCdoB em Salvador, nós tínhamos um movimento forte contra a carestia nos bairros. Nós estávamos uma organização popular forte, eram as associações. Isso é bom você situar no tempo, para quem não conhece bem essa história, nós estamos falando do comecinho dos anos 80. 80, exatamente. Então, de lá para cá, houve um certo enfraquecimento, cooptação dessas lideranças. Né? Então, acho que nós precisamos rever esse... Não houve também um distanciamento desse Com grupo certeza, que assumiu o governo? É possível que sim também. E tem a ver também que você passa muito tempo no governo e há um certo cansaço. Se a gente não renovar nas políticas, se nós não mudarmos o eixo político. Eu acho que o governador Jerônimo está atento a essa questão, especialmente de cuidar dos movimentos sociais, de cuidar de políticas mais voltadas aos interesses sociais, que as grandes obras são importantes, mas as obras de inclusão social, as obras de desenvolvimento das pessoas também são fundamentais, tanto quanto as obras. Então, acho que nesse sentido, a gente tem discutido no Conselho Político, primeiro parabenizar essa iniciativa do governador. Tomou a iniciativa política e disse o seguinte, olha, eu quero unidade do meu grupo nos principais centros políticos. Mas eu quero saber, o PCdoB vai lançar Olívia Santana? Já lançou a Olívia Santana. Né? A Olívia Santana é a nossa pré-candidata. Mas o esforço que está sendo feito no debate, que eu acho que esse aqui é fundamental, o governador disse o seguinte, olha, nos grandes centros e na maioria quero nas principais cidades do estado da Bahia, e onde puder, nos 70 maiores municípios, onde concentra o maior número de eleitorado, eu quero ter uma candidatura única da base, onde tenha viabilidade eleitoral. Nós precisamos consolidar uma unidade da base. E quem seria esse nome para Salvador? Isso ainda está em discussão, porque, veja bem, essa aqui é uma diferença grande em relação à última eleição. A última eleição nós tivemos uma dispersão em Salvador. Foi. Nós tivemos uma dispersão. Eu estou pegando Salvador com uma grande vitrine. E deu no que Foram deu. 9 candidaturas de oposição, nem todas do grupo. Né? Claro, e você não criou uma das coisas que é mais importante na política, que é a expectativa de poder. E esse esvaziamento você fez. Não adianta, às vezes você lançar 2 ou 3 candidatos, você não tira, não consolida eleitorados ou blocos de eleitorado que possam levar um segundo turno. Se candidaturas forem enfraquecidas, você não apresenta alternativa de poder e dá muita força ao seu adversário. Foi o que aconteceu na última eleição. Mas, Davis, o que acontece? Salvador sempre teve, desde a época da ditadura, inclusive, tinha aquela imagem de ser uma cidade da resistência, da oposição, etc. Mas por que esse campo liderado aí por PT, PCdoB, PSB, etc., nunca conseguiu chegar lá? O máximo que se conseguiu foi chegar a um segundo turno com Pinheiro. A Pellegrino, que era um candidato que vinha trabalhando na construção, no fortalecimento, eleição após eleição, não conseguiu. Pinheiro bateu na trave, mas não teve êxito no segundo turno. Tem como fazer essa liga? Porque vocês colocaram o PCdoB, lança Olívia, o PT. Mais recentemente já botou a pré-candidatura do deputado Robson Almeida na rua. Tem outras candidaturas, pré-candidaturas também colocadas na base. Dá para fazer liga nesse espectro? Eu acho o seguinte, Salvador, que é uma das preocupações, aliás, na última reunião do Conselho Político, eu chamei muita atenção. Olha, Salvador é a vitrine política do Estado. Se o governo do Estado apresenta as candidaturas sem densidade eleitoral na cidade de Salvador, que passar uma ideia que não vai disputar Salvador, vai acontecer o mesmo fenômeno. Mas você está dizendo que Robson não tem densidade eleitoral? Não falei de Robson, não. Sim. Você que está falando aí, eu não falei nada. Perguntei, não estou falando, estou perguntando. Não, eu acho o seguinte, nós temos 3 candidaturas hoje em Salvador, lançadas. Nós temos a de Olívia, que já foi testada na urna em Salvador, assim, do nosso bloco,
é a candidatura com maior densidade eleitoral em Salvador. É conhecida, já foi candidata a prefeita, teve 50 e... Estava vendo aqui a votação de Olívia, para ser preciso, 56 mil votos. Ninguém teve a votação dela aqui. Quando você fala nosso bloco, é a federação ou não, a federação, o campo não só a federação, do o campo do governo. Ninguém teve mais voto que a Olívia aqui. Lídice teve 51 mil, né? Robson teve uma votação... a principal base de Robson, inclusive, a maior votação dele foi, se eu não me engano, foi em Feira de Santana. Né? Então, mas Robson tem um PT. Robson não é sozinho, né? Então não pode ser desconsiderada a força que o PT representa e a liderança que ele é. Que, assim, aliás, é o líder hoje da federação na Assembleia Legislativa. Ele é uma representação política de respeito à nossa federação. A federação só vai lançar um candidato. Então nós temos Olívia e temos ele. E temos Geraldinho, que também é um nome. Eu diria que esses são os três postulantes. Né? Esses são os três postulantes. Geraldinho, pelo fato de ser vice-governador. Quer dizer, se o governador lança o vice-governador, a candidata a prefeito... E aquela história que... aí já você está num patamar de disputa importante. E aquela história que envolveu o vice-governador com a Olívia, ele convidando, ou a Olívia convidando ele para ser vice, isso aí foi só... Não, isso é da política, né? Eu acho que foi uma atitude assim simpática de ambos na relação. Eu acho que o que tem é um clima bom na federação. A federação está discutindo a sua participação nos grandes centros. O que eu não acho que é coerente é que a gente, nessa eleição de Salvador, não dê a impressão ou a perspectiva de disputa real. O que é que eu acho assim que é uma disputa real em Salvador? A unidade em torno de um nome, e um nome que tenha força eleitoral. Já saia... Nós não podemos construir uma candidatura. Aí o pessoal às vezes compara, né? Mas Jerônimo foi assim. Diferente. Primeiro que nós éramos e somos hegemônicos no estado da Bahia. Hoje o grupo liderado por Wagner, Rui e agora por Jerônimo, nós somos hegemonia no estado da Bahia. Então nós tínhamos mais força do que o outro bloco no estado da Bahia. Que localmente é o contrário. Né? O que localmente é o contrário. Então você não pode começar... Agora, preciso que, além dessa unidade da base, considerando o franco favoritismo do prefeito, que está bem avaliado, está na máquina, está bem na fita para disputa, como é que vocês imaginam, que tática seria eficiente para você colocar uma candidatura competitiva? Porque se as pessoas não enxergarem na candidatura vinculada ao governo chance de vitória, mais difícil, né? Isso. São duas observações que você faz aí, Ernesto, muito, muito pertinentes. A primeira é o seguinte: chance de vitória e o candidato é o candidato à reeleição. O atual prefeito de Salvador é candidato à reeleição. Portanto, eles têm hegemonia política em Salvador. Então, larga na frente. Larga na frente. Nós não temos esse ano o fenômeno que puxou bastante a nossa candidatura, a candidatura do Jerônimo, que além do fato de nós termos uma máquina do Estado atuando com muita eficiência no conjunto do Estado, com obras, iniciativas, nós éramos hegemônicos no Estado, tinha um elementozinho que não deve ser desconsiderado, que é o elemento puxador chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Que não deve se meter a mão nessa cumbuca, porque o partido... Que provavelmente a interferência dele nas eleições municipais não é tanto quanto ele está na urna, junto, sim, puxando uma candidatura. Então são esses elementos que me levam assim, a ter preocupação na decisão de o candidato ou a candidata que vai liderar o processo. Nós podemos construir a partir do zero. Para a gente encerrar, Davidson, esse nome está muito distante ainda, né? Eu não acho. Eu acho que tem vários nomes. Do PCdoB, nós entendemos que Olívia tem a cara da cidade, tem a maior densidade eleitoral. Estou falando muito longe do consenso. Não, mas o consenso é assim, na política é assim. O que eu achei muito importante é que o governador aí, né, você me perguntou da tática para ganhar a eleição, primeiro definir logo. Qual é o prazo na sua cabeça? Eu acho que o governador deu um prazo até o próximo mês para definir isso. Ou seja, um ano antes, para começar todos nós trabalharmos numa candidatura do nosso campo político. Outra eleição nós começamos em julho.
Aí não dá, aí é brincadeira. Então nós temos que começar antes, o governo tem muitas ações a fazer em Salvador, e com esse grupo unido em Salvador, eu acho que a tendência, porque se nós ganharmos as eleições em Salvador, nos principais centros, ou disputarmos os principais centros, e pelo menos ganharmos metade desse aí, que é um grande objetivo, que não é difícil, eu acho que o ACM Neto nem será candidato, nem será candidato na próxima eleição, em 2026, assim como ele não foi contra Rui. Assim como ele não foi contra Rui. Ele perdeu de uma pessoa... Você está vaticinando que a principal liderança da oposição no Estado vai pendurar a chuteira antes ou aos 40 e poucos de idade? Não, eu acho que ele vai jogar outra partida. Ele pode não ser a partida principal, a disputa principal. Eu acho que ele vai para um outro jogo, uma preliminar, vai para um outro jogo, mas não vai para a principal. Outro lugar na chapa. Outro lugar na chapa, candidato a deputado federal, outro tipo de candidatura, porque ele não virá para uma disputa com o ritmo que o nosso governo vai. Jerônimo já vai chegar a 130 cidades visitadas, 130 municípios visitados em 8 meses, com entregas, com o governo Lula, com a força disputando e ganhando importantes cidades da Bahia. Pode anotar aí, ele não será candidato em 2026. Olha, a eleição do ano que vem ainda mais de um ano, né, para acontecer, mas olha, a fervura já está tomando conta aí. Davidson Magalhães, presidente do PCdoB aqui na Bahia, muito obrigado pela disponibilidade e boa Obrigado. sorte. Muitas águas ainda vão rolar, mas eu acho que dessa vez nós estamos no caminho certo pela atitude do nosso governador de liderar o processo e de buscar a unidade do seu campo político. Maravilha. Um abraço, um bom dia. 8h47 na Tarde FM.